Então vamos receber com carinho o pastor Silas Malafaia, filho, que vai estar pregando a palavra de Deus. Você pode dar um aplauso. Pastor Silas dirige a igreja afiliada da Taquara, em Jacarepaguá. Maravilha. Obrigado. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém? Uma alegria, satisfação e honra muito grande, mais uma vez, estar aqui em nossa igreja e poder ministrar a palavra de Deus. Tem gente por aí que pensa que é um privilégio para a igreja receber, mas o maior privilegiado somos nós, de podermos ministrar a palavra do Senhor diante da igreja de Jesus. Apesar de todas as nossas falhas, defeitos e limitações, ainda assim Deus, por misericórdia, bondade e graça, nos permitir ser usado para que o nome dele seja engrandecido. Então, todas as vezes que é me dada a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus, eu me sinto honrado. E aqui em casa, então, nesse altar, eu tenho uma gratidão muito grande. Cresci aqui, aprendi aqui, e poder hoje compartilhar a palavra de Deus, esse instrumento de bênção, é bom demais para a minha vida. Meu desejo é que eu seja a boca de Deus para você aqui essa noite, que o Espírito Santo de Deus possa me usar para falar com você. Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo, então. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu escolhi aqui, na verdade, dois textos que falam a respeito de um mesmo personagem bíblico. Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração há algum tempo. E o Espírito Santo, mais uma vez, me leva a ministrá-la aqui nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16... e o verso de número 11, é o primeiro texto. E o segundo texto está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, e a gente vai ler os versículos 26 e 28. Então se abre aí, 1 Samuel 16, o verso 11, depois nós vamos ler o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículos 26 e 28. Você encontrou? Dá um amém aí. Amém. Mas estou escutando o barulhinho ainda das folhinhas. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, o verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Vamos lá para o segundo texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículos 26 e 28. Que diz assim: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Versículo 28. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome pelo privilégio de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. Oh Deus, que essa noite, a palavra que gera fé, possa ser liberada aqui essa noite. Pai, no nome de Jesus, que a unção que despedaça o jugo possa ser derramada sobre esse lugar. E que no nome de Jesus, o Senhor possa encontrar corações aqui abertos, que possam ser cheios do teu Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá poder para vencer, para crescer, para romper, para conquistar. No nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu entrar aqui na mensagem, sempre gosto de pedir uma ajudinha. Me ajuda aí, fala para pelo menos uns 3 perto de você. Hoje, você está bonito demais. Fala aí para uns 3 perto de você, vai. Hoje, aconteceu alguma coisa hoje? Lá na igreja, lá na Taquara, eu sempre brinco que feio é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado, meu irmão. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a coroa da criação. Você é aquilo que há de mais especial nessa terra. Só eu e você podemos dizer que somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Eu sempre gosto de lembrar, lá no livro do Gênesis, a Bíblia é muito clara. Até o homem é bom, mas depois do homem ficou muito bom. O muito bom só veio depois de mim e de você. Você pode ler lá depois no livro do Gênesis. Até o homem é bom. Depois Deus faz o homem, mais uma vez ele olha para a sua criação, mas agora o homem está lá e ele diz, agora não é mais bom não. Agora ficou muito bom. Você é especial demais
para Deus. Mas vamos lá. Vamos aqui para a palavra. Eu escolhi 2 textos que falam a respeito de um mesmo personagem. Eu acredito que você já sabe quem é. Nós estamos falando de Davi. E são 2 textos bastante diferentes da vida de Davi. No primeiro texto, nós temos um momento onde nós temos um Davi desconhecido. Um Davi que é apenas alguém que toma conta das ovelhas da sua família. Um Davi rejeitado, um Davi menosprezado. Esse é o primeiro texto, um primeiro momento que nós lemos da vida de Davi. No segundo texto, nós já temos um momento totalmente diferente. No segundo texto, nós já temos o grande rei Davi, o poderoso Davi, o Davi que era um conquistador, um Davi conhecido. E como nós lemos aqui, estava ali prestes a morrer, mas diz a Bíblia, morreu cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós temos os momentos finais da vida de Davi e vemos que Davi viveu bem, que Davi teve reconhecimento, que Davi teve uma vida financeira saudável, abençoada, e está vendo a sua descendência continuar trilhando num caminho de bênção e num caminho de vitória. Quantos gostariam de poder terminar a vida assim? Deixa eu ver aqui. Amém, irmão? Eu gostaria de poder terminar a minha vida assim, cheio de dias, riquezas e glória, e ainda ver a minha descendência continuar trilhando num caminho de bênção, num caminho de conquista e num caminho de vitória. E o que eu quero compartilhar com vocês é o que fez com que esses momentos tão diferentes na vida de Davi acontecessem. No primeiro momento, um Davi desconhecido, um Davi rejeitado, um Davi menosprezado, mas num segundo momento, já um Davi agora conquistador, um Davi reconhecido, um Davi que viveu bem e um Davi que estava vendo a sua descendência trilhando num caminho de bênção e num caminho de vitória. O que aconteceu é o que eu quero compartilhar aqui essa noite. O que aconteceu aqui entre esses 2 momentos foi a construção de uma história de vitória. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a construção de uma história de vitória. Quantos querem construir uma história de vitória aqui? Deixa eu ver. Amém, irmão? E com Davi eu aprendo 2 verdades que a gente precisa ter muito clara na nossa mente, no nosso coração, a respeito da construção de uma história de vitória. Primeira verdade, precisa estar clara no meu e no seu coração a respeito da construção de uma história de vitória. Uma história de vitória, ela não acontece da noite para o dia. Uma história de vitória, ela não é gerada de uma hora para outra. Uma história de vitória não se faz em apenas um momento. Não. Uma história de vitória requer tempo. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel. O texto que nós lemos, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 11, você conhece a história. Samuel ele vai à casa de Jessé, mandado por Deus, para que ungisse ali o novo rei de Israel. E ele unge ali a Davi. Mas aí quando a gente se atém à história, a gente vai ver e nós vamos perceber que Davi não se torna rei imediatamente à unção recebida pelo profeta Samuel. Não. Ele é ungido rei, 1 Samuel capítulo 16, versículos número 11, nós temos aqui a história. Mas da unção de Davi, a coroação de Davi, os estudiosos dizem que se passaram entre 15 e 17 anos. Então Davi ele é ungido na sua casa, mas já não tocou a trombeta ali, não, Davi agora é rei, Davi agora está mandando em tudo, Davi agora está governando tudo. Não, Davi ali ele é ungido, mas Davi precisou passar por um processo. Porque uma história de vitória, ela requer tempo. Por quê? Deus não precisa do tempo, Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador dos tempos, das épocas e das gerações. A Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Mas eu e você, nós precisamos do tempo. Para Deus nos lapidar, para Deus nos moldar, para Deus aparar arestas, para que nós possamos crescer. O problema é que eu e você, estou falando para você porque o Espírito Santo falou para mim, nós temos uma tendência muito forte de apenas se ater e a olhar as pessoas quando elas já estão no seu auge, quando elas já são conhecidas, quando elas já conquistaram,
quando elas já estão numa posição, mas nós esquecemos de olhar para o processo que essa pessoa passou até alcançar o que ela alcançou. E o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer para pelo menos uma pessoa aqui: ei, você vai construir uma história de vitória. Calma, fica tranquilo, descansa, não precisa se apressar, não precisa se precipitar, não precisa trocar os pés pelas mãos, não. Deus vai te abençoar na hora certa, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Mas a gente precisa ter essa verdade clara no nosso coração, irmãos. Que Deus, Ele trabalha no tempo, Deus, Ele nos molda. Nós precisamos adquirir experiência, eu tenho certeza que se você parar um pouquinho só para pensar, você consegue trazer a sua mente. Pessoas que de repente chegaram muito rápido, conquistaram muito rápido, galgaram posição muito rápido, e aquilo que era para ser bênção acabou se tornando maldição. Porque até para ser abençoado você precisa ter estrutura. A pessoa precisa ter estrutura para poder suportar. Não é porque tem talento, não é porque tem dom, não é porque tem habilidade, não. Muito mais do que dom, do que talento, do que habilidade. A gente precisa ter caráter, a gente precisa ter integridade para suportar os lugares que Deus quer nos colocar, meu irmão. Então Deus trabalha, Deus lapida, Deus molda, leva tempo, não é de uma hora para outra. Guarda isso no nome de Jesus. E Davi precisou aprender isso. Davi precisou passar por um processo, vai para a caverna de Adulão, é perseguido por Saul, aprende a lidar com homens, aprende a lidar com as suas próprias emoções, conhece tudo naquele deserto, porque assim tocou naquelas cavernas, estava fugindo de Saul, começou a aprender a lidar com diversas situações, com causas, com pessoas. Por quê? Porque Deus queria levá-lo a ser rei de Israel, mas ele precisou passar por um processo. Calma, meu irmão, não desespera não, minha irmã, é processo de Deus, mas a vitória vai chegar no nome de Jesus. Essa é uma primeira verdade. Mas tem uma segunda verdade que eu aprendo com Davi. Vai levar tempo? Vai. É de uma hora para outra? Não. É apenas um momento? Não. Mas você pode e deve construir uma história de vitória. Eu aprendo isso com Davi. Davi entendeu que ele podia e devia construir uma história de vitória. Davi, ele não aceitou uma posição de vítima. Davi, ele não aceitou uma posição de rejeitado. Davi, ele não aceitou uma posição de menosprezado. Davi não se colocou no lugar, não, para mim nunca nada vai dar certo. Não, eu nunca vou conseguir vencer. Não, eu nunca vou conseguir conquistar. Não, eu nunca vou conseguir avançar. Olha só, eu sou o menor da minha casa. Eu apenas tomo conta das ovelhas da minha família. Para mim não vai dar. Não, meu irmão. Quando Samuel foi lá, que ele foi chamado, que ele disse que ia ser ungido, meu irmão, Davi foi lá, pode me ungir, porque se Deus está falando, eu creio que Ele é poderoso para fazer, eu creio que Ele vai agir, eu creio que Ele vai operar, eu creio que a minha vida vai mudar, e se Deus tem promessa na minha vida, Deus vai cumprir. Deus está falando com gente aqui. Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você. Meu irmão, quem precisa acreditar em você mais do que qualquer um já demonstrou que acredita. Sabe por quê? Quem está vivo aí? Deixa eu ver. Você está vivo? Não existe prova maior do que essa, do que aquele que precisa acreditar em você já disse que acredita, por isso que você está aqui. É por isso que você existe, porque você não é obra do acaso. Você não é fruto de acidente cósmico nem de probabilidade. Você é projeto do céu para essa terra. Você é projeto do céu para esse tempo. Eu falei aqui, meu irmão, é Ele que estabelece os tempos, as épocas, as gerações. Se você está vivo hoje, Deus está dizendo: eu acredito em você. Você tem potencial para vencer. Você vai conquistar. Você vai crescer. No nome de Jesus, irmão. A gente precisa aceitar. A gente precisa entender. Uma história de vitória, eu posso e eu devo construir uma história de vitória. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta da sua própria vida. E prestação de contas indica duas coisas. Primeiro, possibilidade. Você pode. Você está vivo, você tem dom, você tem talento, você tem habilidade. E prestação de contas indica uma segunda coisa, responsabilidade. Você está vivo, você vai dar conta da sua vida. Você vai dar conta da sua história. E com todo carinho, me ame e ore por mim. Mas queira você ou não,
por ação ou por omissão, a minha e a sua história, elas estão sendo construídas dia a dia. Por ação sua ou por omissão sua, por ação minha ou por omissão minha, a minha e a sua história estão dia a dia sendo construídas. Aí eu quero perguntar para você, como é que está a sua história? Como é que está a sua história hoje? Porque por ação ou por omissão, cada dia que passa é uma página da sua história que está virando. Não é de uma hora para outra, não vai ser da noite para o dia, não é em um momento, mas você pode e deve construir uma história de vitória. Em nome de Jesus, arranque essa roupa de vítima. Em nome de Jesus, arranque essa roupa de rejeitado, de menosprezado. Você é um escolhido do Senhor. Deus te chamou. Se você está vivo, você pode e deve construir uma história de vitória. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, você pode e deve construir uma história de vitória. Tá bom, pastor, entendi. Não é de uma hora para outra, leva tempo, é processo, não é da noite para o dia. Tá bom, pastor, já entendi, eu devo construir uma história de vitória. Mas como é que eu faço isso? O que eu preciso fazer? Que atitudes eu tenho que tomar? Vamos para a vida de Davi. Eu quero compartilhar rapidinho algumas características da vida de Davi, que o ajudaram a construir uma história de vitória e que eu tenho certeza que se eu e você, se nós colocarmos em prática, também vão nos ajudar a construir uma história de vitória. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o verso 18. Eu encontro aqui algumas características de Davi que o ajudaram a construir uma história de vitória. Diz assim ao texto: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é homem de valor, animoso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Aqui nesse versículo eu encontro características que com certeza ajudaram a Davi construir uma história de vitória. Eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita. A primeira coisa que está aí, que sabe tocar. Sabe o que a gente aprende aqui? Para nós construirmos uma história de vitória não tem jeito. Eu e você vamos precisar fazer uso dos dons, talentos e habilidades que Deus nos deu. O seu dom, o seu talento e a sua habilidade é algo que Deus colocou na sua mão para que você possa colocar em prática, porque isso aí vai ajudar você a construir uma história de vitória. Em nome de Jesus, não menospreza, em nome de Jesus, não despreze o talento que Deus te deu. Não menospreza aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Eu gosto de Davi, porque o texto é claro. O jovem aqui está dando testemunho a respeito dele. Eu tenho visto a um filho de Jessé o belemita. Você conhece a história? Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, e ele então pede que se procurasse dentro do seu reino alguém que soubesse tocar harpa, para que ele tocando ficasse aliviado. E aí um jovem aqui está dando testemunho lá no palácio: olha, eu conheço lá um filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar. O que ele está dizendo? Ele toca bem, ele é habilidoso. Meu irmão, Davi tocava bem, por quê? Porque com certeza ele praticava. Porque com certeza ele não menosprezava o dom. Porque com certeza ele procurou fazer o seu melhor, de forma que se destacou, a ponto de alguém que de repente um dia, passando pelos pastos, ouviu Davi tocando e falou: caramba, esse cara toca diferente. Caramba, esse camarada é bom. Porque Davi não menosprezou o seu talento. Meu irmão, em nome de Jesus, não menospreze aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Pode ser um simples tocar de harpa, mas para Davi, um simples tocar de harpa levou Davi para o palácio. Você não sabe o que Deus pode fazer através de um simples tocar da sua harpa. Toca a harpa que Deus está colocando na sua mão. Aquilo que Deus está te dando, o dom, o talento, a habilidade. Porque, meu irmão, se você fizer a
sua parte, Deus sempre faz a parte dele. Deus vai mover o que tiver que mover, Deus vai colocar a pessoa que tiver que colocar, Deus vai fazer alguém olhar para você, Deus vai fazer alguém ver você em ação, mas usa o talento que Deus te deu. E quando eu olho para a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14, tem a parábola dos talentos. Jesus conta essa parábola. E a gente sabe aqui que talento aqui não é o talento habilidade, o talento aqui era din-din. Só que era uma parábola, situações do cotidiano, do dia a dia, que Jesus usava para extrair princípios do reino. E aí Jesus estava ensinando que um dia um senhor veio e distribuiu o talento. Para um ele deu, para outro ele deu, 2, para outro ele deu 5. Depois de um tempo ele volta e pede conta para aquele que ele tinha dado 1 talento, para aquele que ele tinha dado 2 talentos e para aquele que ele tinha dado 5 talentos. Eu aprendo algumas coisas. Primeiro, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não tem talento. O texto é muito claro. O Senhor vem e distribui talentos. Para um ele deu, para outro ele deu, para outro ele deu. Não tem nenhum outro que ele falou assim, não, esse aqui não vou dar talento nenhum, não. Não. Todos. Você está vivo aí? Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver, você está vivo? Se você está vivo, você tem talento. Se você está vivo, Deus colocou alguma coisa em você, meu irmão. Se você está vivo, você tem dom, você tem habilidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, não. Deus, o Senhor não me deu nada, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Não. Em nome de Jesus, para de se comparar. Para de ficar olhando para o talento do outro. Para de ficar olhando para a habilidade do outro. O problema é que a gente tem essa mania de estar sempre olhando para o talento do outro. E aí acaba menosprezando o talento que Deus nos deu. Deus deu talento. Você tem talento da parte de Deus. Nós somos diferentes. Eu estudei um pouquinho sobre essa questão das diferenças, do comportamento. Porque afinal de contas eu sou filho do pastor Silas Malafaia. E a questão da comparação é inevitável, não é verdade? E aonde eu chegava, e aonde eu ia, ainda hoje, mesmo depois já de algum tempo, inevitável as pessoas compararem, como é que ele é? Fala versículo, não fala versículo? É calmo, é nervoso, é agitado, não é agitado? Como é que prega, como é que não prega? E aí, quando eu era mais novo, querendo ou não, a gente está crescendo, está desenvolvendo, está buscando a nossa identidade, e a gente tinha certas dificuldades, mas e aí, como é que eu vou ser? Como é que eu não vou ser? Como é que eu vou agir? Como é que eu não vou agir? Como é que eu vou me comportar? E aí eu comecei a ler um pouquinho sobre a individualidade do homem. E aí a gente começa a perceber, irmãos, nós somos indivíduos, o nosso pastor nos ensina isso, a qualidade de sermos únicos. Ninguém tem a minha impressão digital, ninguém tem a sua impressão digital. E aí eu comecei a perceber que nós temos inteligências em áreas diferentes, nós temos personalidades diferentes, existem inteligências diferentes. Não tem inteligência linguística, camarada que é bom de oratória, é bom para falar, é bom de argumentar, é uma inteligência que Deus dá. Existe a inteligência matemática, camarada que é bom, raciocínio lógico, tudo que tem gráfico, camarada é fera. Existe a inteligência espacial, aquela pessoa que é boa de guardar endereço. Muita mulher fera nesse negócio, chega na casa, não, já bota o sofá assim, pinta a parede, quadro, é uma inteligência que Deus dá. Tem a inteligência musical, gente que já tem, meu irmão, um negócio da música, do ritmo, é uma inteligência que Deus dá. Tem a inteligência sinestésica, os grandes esportistas, jogador de futebol, jogador de vôlei. Na verdade, a gente olha lá o Messi jogando bola, se bem que o negócio não está tão bom para ele na seleção não, mas quando a gente vê o cara jogando bola, tu vê que é um negócio diferente. É uma inteligência que Deus dá. Tem a inteligência intrapessoal, a pessoa que se conhece, sabe os lugares que pode ir, os ambientes que fazem bem, as comidas que fazem bem. E tem a inteligência interpessoal, é o famoso entrão. E glória a Deus pela vida dos entrões, porque é uma inteligência que Deus dá. A facilidade de se comunicar. Tem essa inteligência interpessoal. Camarada tem facilidade para fazer amizade, para se comunicar, para quebrar o gelo. Quantas vezes a gente entra num elevador, não é verdade? E aí, dependendo de quem está, você já vê mais ou menos a personalidade e a inteligência. Porque, por exemplo, dependendo de quem está, cada um procura um canto do elevador. Mas se entrar um camarada, ou se entrar uma menina, que tem a inteligência interpessoal, que é o entrão, vai dar um jeito de falar alguma coisa. Vai dar um jeito, vai esbarrar, vai tropeçar, vai falar, vai citar alguma coisa, vai dar um jeito,
Porque é uma inteligência que Deus dá para se comunicar, para falar, tem essa coisa dentro de si, mas isso tudo para a gente entender que nós somos indivíduos, que a gente não precisa ficar se comparando com ninguém. Deus colocou em você dons, talentos e habilidades, e aquilo que Deus colocou em você, trabalhe, desenvolva, se esforce, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, e você vai construir uma história de vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente aprende com a parábola. Você tem pelo menos um talento. Deus não está preocupado com quantidade de talento. Eu vejo isso porque quando ele voltou, ele pediu conta para quem tinha 1, pediu conta para quem tinha 2 e pediu conta para quem tinha 5. Se a preocupação maior dele fosse quantidade de talento, ele não estava nem aí para quem tinha 1. Mas da mesma forma que ele pediu conta para quem tinha 5 e para quem tinha 2, ele foi lá e pediu conta para quem tinha apenas 1. Porque a preocupação dele não é quantos talentos você tem, a preocupação dele é o que você está fazendo com o talento que ele te deu. Então começa a operar, começa a trabalhar, começa a desenvolver, porque Deus vai mover em seu favor. Eu declaro no nome de Jesus, se você crê, abre a mão aí, vai. Você vai construir uma história de vitória. Você vai começar a trabalhar, você vai começar a agir, você vai começar a desenvolver. Deus vai colocar gente para ver você em ação. O nome dele vai ser glorificado. E você vai construir uma história de vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe tocar. A segunda característica, é homem de valor. Eu aprendo aqui com Davi, para nós construirmos uma história de vitória, eu e você temos que ser homens, mulheres, jovens de valor, isso é, de convicção, que sabe o que quer, sabe para onde está indo, sabe naquilo que crê e em quem crê. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. A gente precisa ter convicção. A gente precisa ser homens e mulheres de princípios, de valores. A gente não pode se deixar ser levado por qualquer pessoa, por qualquer opinião, por qualquer fala contrária. Não, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida. Tenha princípios, tenha valores, seja firme. Deus vai te abençoar. E aí eu escolhi aqui 2 princípios fundamentais para a gente construir uma história de vitória que eu vejo na vida de Davi. Primeiro deles, a obediência. Davi era alguém obediente. Davi era alguém que entendia a importância e os benefícios da obediência. Quando eu olho para a vida de Davi, como eu já falei aqui, Davi ele foi ungido, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo número 11. Ele foi ungido lá na casa dele, na frente de todos os irmãos. Você conhece a história? E eu já me coloquei no lugar de Davi aqui. Falei, rapaz, já pensou? O profeta vai lá em casa? Não, eu vim aqui porque Deus mandou. E aqui nessa casa tem alguém que Deus vai levantar de uma forma extraordinária. Foi o que aconteceu, meu irmão. Samuel vai na casa lá de Jessé e diz, não, eu vim aqui para ungir. Alguém que Deus vai usar de uma forma extraordinária. Pegou e ungiu Davi na frente de todo mundo. Meu irmão, eu já falei, rapaz, acho que se de repente acontece um negócio desse lá em casa, eu levantava diferente. Olha aí, hein? Você viu quem foi ungido, hein? Tá vendo aí, né? A partir de hoje, esquece as ovelhas, hein? Negócio de ovelha não é mais comigo não, hein? Negócio de ovelha agora, qualquer outra aí, viu, pai? Bota qualquer outra aí, porque quem foi ungido aqui fui eu. Vocês viram lá, eu sou ungido, então, ó, ovelha agora é com vocês aí. Não lava mais louça, não quer mais arrumar a cama, não quer mais varrer o quintal. Eita glória, hein? Não, porque afinal de contas eu fui ungido. Davi não. Davi ele é ungido, mas volta para tomar conta das ovelhas do pai dele. Davi é ungido, e aí a gente chega no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. E Samuel e Jessé pede a Davi para ir levar comida e alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E o interessante, você sabe, Davi era o 8º. 3 estavam na guerra. Significa, então, que Davi e mais 5, pelo menos, Davi mais 4, deviam estar em casa. 3 estavam na guerra, ele era o 8º,
Pelo menos Davi e mais 4 estavam em casa. O texto é muito claro ao dizer que Davi estava trabalhando, Davi tomava conta das ovelhas da família. Davi não estava de bobeira, Davi não estava sem fazer nada. Não, Davi estava debaixo de uma atribuição, Davi ele tinha uma responsabilidade. Mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele não resmungou com o pai dele. Pô, só tem Davi aqui nessa casa, só eu que faço tudo, só eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que levar alimento para os meus irmãos, é eu que tenho que ir lá ver a guerra. Davi não. E olha que interessante, eu acho isso aqui lindo demais. Davi ele acorda cedo, diz o texto, de madrugada. Ele não chegou e falou, pediu para eu ir? Vai ver também, essas ovelhas vão se perder a tudo agora também. Não quero nem saber essas ovelhas para lá. Não, já estou trabalhando aqui, só tem eu tenho que ir lá levar notícia, saber de notícia lá dos meus irmãos. Não, essas ovelhas agora se lasquem. Não, Davi coloca alguém lá responsável. Davi bota um encarregado para tomar conta das ovelhas. E Davi segue a instrução. E aí sabe o que a gente vê aqui no texto? No caminho da obediência de Davi, a maior oportunidade da vida dele surge. O que está acontecendo? O gigante filisteu está desafiando os exércitos de Israel. Mas Davi só viu o gigante Golias, enfrentou o gigante Golias, venceu o gigante Golias, porque ele resolveu obedecer uma instrução. Meu irmão, você não sabe o que tem debaixo de uma instrução que é dada para você. Não resmunga não, não reclama não. Deus está mandando você fazer alguma coisa? É alguém, autoridade, que está te dando uma direção, está te dando uma instrução. Eu profetizo no nome de Jesus. Nessa instrução, oportunidades da parte de Deus vão surgir. Debaixo da sua obediência, você vai ver portas de oportunidade sendo abertas, que vão mudar a história da tua vida, a história da tua casa, a história da tua família. E você vai construir uma história de vitória, porque você resolveu obedecer. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, vamos obedecer, vamos. No caminho da obediência de Davi, a maior oportunidade, meu irmão. Todos vieram a conhecer quem era Davi, mas por quê? Porque ele obedeceu uma instrução. Um outro princípio que eu vejo na vida de Davi. Davi era alguém que amava as pessoas. Davi ele foi alguém que soube lidar com coisas, cargos e classificações do homem. Davi ele era alguém que sabia se relacionar. Eu vejo isso na vida de Davi. Davi era alguém que amava as pessoas e sabia se relacionar com as coisas, se utilizar das coisas. E a gente precisa aprender isso. Nós precisamos amar pessoas e usar as coisas. Aquela frase que todo mundo já sabe, é um clichê, mas que é uma verdade. A gente precisa amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Davi, ele amava as pessoas. Eu vejo isso, porque esse jovem aqui deu testemunho dele lá no rei, para o rei, lá no palácio. Se Davi fosse um camarada nariz em pé, se Davi fosse um camarada metido, se Davi fosse um camarada intragável, você acha que alguém ia dar testemunho dele? Você acha que esse camarada aqui ia falar lá para o rei que ele sabia tocar, que ele era bom? Ele podia ter o maior talento do mundo, ele podia ser o maior tocador de harpa do mundo. Se ele fosse um cara ranzinza, se ele fosse um cara intragável, se ele fosse um cara nariz em pé, o cara ia falar, você é a última pessoa da face da terra que eu vou falar que sabe tocar. Porque a gente precisa aprender a amar as pessoas, a lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas. Ô meu irmão, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. A gente nunca sabe para quem a gente está dando um bom dia, para quem a gente está dando uma boa tarde, para quem a gente está dando uma boa noite, para quem a gente está dando uma paz do Senhor. Eu aprendi com o pastor Mike Murdock. Olha para quem está perto de você aí. Fala para ele aí, me trata bem. Amanhã eu posso ser seu patrão. Você nunca sabe. Você nunca sabe, eu não sei também. Meu irmão, a vida é uma roda gigante. A vida, um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. A gente precisa aprender a amar as pessoas, a respeitar as pessoas.
A gente precisa aprender a ser cordial, a ser simpático. Bom dia, boa noite, questão de educação, meu irmão. Paz do Senhor, você nunca sabe. Em nome de Jesus, eu vejo isso na vida de Davi. Davi sabia se relacionar, Davi sabia lidar com as pessoas e por causa disso ele construiu uma história de vitória. Você também vai construir uma história de vitória, meu irmão, no nome de Jesus. Vamos parar de andar com cara emburrada, nariz em pé. Você chegou em algum lugar, você conquistou alguma coisa, você tem alguma coisa, dá glória a Deus, dá aleluia, exalte ao nome do Senhor. Faça uso disso para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas cresçam, para que pessoas exaltem e glorifiquem também o nome do Senhor. Aprenda a se relacionar. Davi sabia tocar, era um homem de valor. Terceira característica, diz aí o texto, homem de guerra. Isso é corajoso. Tem alguém que quer construir ainda uma história de vitória aí? Deixa eu ver. Amém? Tem que ter coragem. Não adianta. Coragem, meu irmão, não significa ausência de medo. A gente aprende isso com o nosso pastor. Coragem não é ausência de medo, mas é domínio do medo, resistência ao medo. Você acha que Davi não teve medo ao enfrentar o gigante Golias? Com certeza. Camarada de quase 3 metros de altura, meu irmão, adestrado na guerra, tinha um cara só para carregar o escudo dele, nunca tinha perdido uma batalha. Se acha que Davi não ficou com medo? Ficou, mas não se deixou vencer pelo medo, não se deixou ser dominado pelo medo, e fez o seu melhor. E eu vim aqui nessa noite para dizer para alguém, que o gigante está tentando paralisar você, o gigante está tentando neutralizar as tuas forças, o medo está tentando te dominar, o medo está tentando fazer você retroceder. Você é filho do Deus Altíssimo e Poderoso, o Senhor é contigo, o Senhor vai na tua frente, o Senhor vai te dar vitória. Faça como Davi, faça o seu melhor. Meu irmão, Davi vai lá e pega aquelas 5 pedrinhas. A minha conjectura aqui, tem algumas pessoas, teólogos, estudiosos, não, porque tinha outro gigante. A minha conjectura aqui, simples. Pegou 5 pedras, porque era tudo que dava para carregar no alforje e ainda se mover. E ele ainda conseguia se movimentar para tentar atingir o gigante. Então ele vai lá e pega 5 pedras. Por quê? Porque ele pode ter pensado, de repente eu não vou acertar na primeira pedrada, de repente eu não vou acertar numa segunda pedrada, de repente eu não vou acertar numa terceira pedrada, de repente eu não vou acertar numa 4ª pedrada, mas Deus, o Senhor está vendo, o máximo que eu posso fazer é pegar essas 5 pedrinhas aqui. Só dá para carregar 5 e se movimentar, só dá para pegar 5 e continuar lutando. Senhor, vai ser com essas 5, faça o teu melhor. De repente não foi ainda na primeira, de repente não foi na segunda, de repente não foi ainda na terceira, mas Deus está falando com gente aqui, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu empenho, Deus está vendo a sua dedicação, e eu profetizo, esse gigante vai cair no nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória, e você vai construir uma história de vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Não deixa o medo te dominar, não. Não deixa o medo te paralisar, não. Não deixa o medo te neutralizar, não. E para terminar, eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, sabe tocar, é homem de valor, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. Mas para terminar, mais importante de tudo, está escrito aqui, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. O que fazia diferença na vida de Davi, acima de tudo, ele reconhecia o seu Deus. Ele conhecia quem estava com ele. Ele conhecia aquele que estava à sua frente. Ele tinha relacionamento com esse Deus. Ele amava a presença desse Deus. Quando eu olho para a Bíblia e nós vemos os salmos de Davi, no Salmo 51, verso 11, Davi diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito.
Eis que Deus é o meu ajudador. Está lá no Salmo 54, o verso 4. No Salmo 55, o verso 16, ele diz assim: eu invocarei ao meu Deus e Ele sempre me salvará. No Salmo 56, o verso 4 e 11, ele repete: em Deus eu pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. No Salmo 60, o verso 12, ele diz: em Deus eu farei grandes obras. No Salmo 62, o verso 1, ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. No Salmo 63, ele diz lá: Senhor, a minha alma te segue de perto, eu te desejo como uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha boca se abrirá e te adorará para todo o sempre. O Senhor é quem vai na minha frente, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me dá a vitória. Oh, meu irmão, o que fazia a diferença era a presença de Deus na vida de Davi. Ele foi rejeitado, mas o Senhor era com ele. Ele foi incompreendido, mas o Senhor era com ele. Ele foi ameaçado, mas o Senhor era com ele. Ele foi invejado, mas o Senhor era com ele. Ele foi para a caverna de Adulão, mas o Senhor era com ele. Ele enfrentou o urso, mas o Senhor era com ele. Ele enfrentou o leão, mas o Senhor era com ele. Ele enfrentou o gigante, mas o Senhor era com ele. Oh, meu irmão, se o Senhor for contigo, não tem homem, não tem diabo, não tem demônio, não tem circunstância, não tem governo, não tem crise, nada e ninguém vai nos impedir de construir uma história de vitória. Se você crê que pode construir uma história de vitória, fica de pé comigo aí no seu lugar. Vamos aprender com Davi. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, não é em um instante, não é em um momento, não, leva tempo, é processo. Deus vai lapidar, Deus vai moldar, Deus vai tratar, mas a gente precisa também ter a segunda verdade: eu devo construir uma história de vitória. Está nas suas mãos. Decidir construir uma história de vitória. Use o talento que Deus te deu. Desenvolva. Se esforce. Faça o seu melhor. Você tem talento da parte de Deus, você pode ter certeza disso. Você tem dom, você tem habilidade. A gente precisa ser homem e mulher de princípio, de valor. Vamos obedecer. Vamos aprender a honrar as autoridades. Vamos aprender a seguir a instrução. Meu irmão, eu creio nisso, eu creio nessa palavra. E tomei posse para a minha vida. E tenho sido abençoado, porque decidi obedecer. E sei que debaixo da instrução tem bênção e tem porta de oportunidade. Saia daqui essa noite com isso na sua mente, no seu coração. Aprenda a obedecer. As maiores oportunidades da sua vida estão por vir. Vamos amar as pessoas. Vamos aprender a se relacionar, não vamos desdenhar, não vamos menosprezar, não vamos rejeitar, não, meu irmão. Vamos aprender a amar as pessoas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E afinal de contas, todos nós somos imagem e semelhança do Senhor. Somos seres humanos, não temos valor pela roupa que vestimos, não temos valor pelos diplomas na parede, não temos valor pela conta bancária, nós temos valor porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário em meu e seu favor. Não foi ouro, não foi prata, não foram pedras preciosas, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós somos irmãos, nós somos família, e a gente precisa amar um ao outro, precisa ter coragem. Você sai daqui hoje, nosso pastor deu uma palavra que é abençoada, meu irmão, na terça-feira, animado, cheio de ânimo. Tem que ter coragem para vencer, para resistir, para avançar. Gigante é você, meu irmão. Ele falou aqui, procura lá Davi chamando o gigante de gigante. Procura lá Davi, não, ele é gigante. Não, ele é grande, meu irmão, não, Davi sabia. O gigante sou eu porque Deus está comigo. O gigante sou eu porque Deus guerreia as minhas batalhas.
O mesmo Deus que me ajudou a vencer o urso, o mesmo Deus que me ajudou a vencer o leão, é o Deus que vai me ajudar a vencer esse gigante. Meu irmão, o Deus que tem te ajudado até aqui, é o Deus que vai te dar vitória nessa sua batalha, nessa sua guerra contra esse gigante. Mas tem que reconhecer que Ele é Deus. Tem que reconhecer que Ele é Senhor. E Ele precisa ser o seu Deus. Então, essa noite eu gostaria de poder fazer 2 orações antes de passar a palavra aqui ao pastor Vicente. Essa primeira oração, eu gostaria de poder orar por pessoas que estão aqui essa noite, que nunca tomaram a decisão de reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está aqui, um amigo, uma amiga, foi convidado por alguém, de repente conheceu a igreja, ouviu falar da igreja, e está aqui hoje. Tenha certeza, você está aqui não é coincidência. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus atraiu você aqui a esse lugar. Você está aqui porque você não é obra do acaso. Você não é acidente, não. Você é escolhido de Deus para esse tempo, para essa época, para essa geração. Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, Deus quer mudar a tua história e através de você mudar a tua casa, mudar a tua família. Eu gostaria de poder orar por pessoas que pela primeira vez vão decidir abrir o coração e reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor. Ou de repente você está longe, está distante, está afastado, está caído, está prostrado. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade hoje não. Você está aqui, você já veio aqui, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra. O inimigo está tentando arrancar você, o inimigo está tentando separar você, mas você está aqui hoje. Isso também não é à toa. É porque você é de Deus. É porque você é de Deus. E Ele está aqui essa noite dizendo para você: meu filho, eu te amo, eu não desisti de você. Você pode sim construir uma história de vitória. Eu falei aqui, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, não é em um momento, mas pode ser a partir de um momento. A partir de uma decisão, a história começa a mudar. A partir de uma decisão, o ciclo da desgraça é encerrado. O ciclo do sofrimento é encerrado, meu irmão. O ciclo da escravidão é encerrado. A partir de hoje, o ciclo da morte pode ter um fim na sua vida e você começa a construir uma história de vitória. Se tem alguém aqui essa noite que quer vir para Jesus, se tem alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus, eu gostaria muito de poder orar por você e abençoar a sua vida. Eu vou pedir para você pedir licença aí no seu lugar. Você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Isso, sai do seu lugar, vem cá. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Já está vindo alguém ali? Isso, pode vir, vem aqui. Pede licença aí. Vem. Sai do seu lugar. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. A partir de hoje começa a mudança. A partir de hoje, Deus começa a fazer algo novo na sua vida e na sua história. Mas você precisa abrir o coração. Você precisa reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Você pode ter certeza que Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para agir, Ele tem poder para mudar. Você já pode ter tentado em muitos lugares. Você já pode ter buscado em diversas religiões. De repente até dinheiro você já gastou. Eu quero desafiar você essa noite a abrir o seu coração para Jesus. E você vai ver que o que o homem não faz, o dinheiro não faz, a ciência não faz, Jesus faz. Jesus é o único que tem poder para mudar o coração do homem. Jesus é o único que tem poder para mudar a história do ser humano. Pastor, mas tem muita coisa que eu preciso resolver. Tem muita coisa que eu preciso ajeitar.
Você precisa é abrir o coração para Jesus. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa romper com essa história de fracasso, com essa história de derrota, com essa história de tristeza. Abrir o seu coração e você vai ver que existe um Deus que te ama e que está aqui essa noite, esperando apenas uma decisão sua, para que Ele possa entrar em ação, para que Ele possa começar a agir, para que Ele possa começar a quebrar as cadeias, para que Ele possa começar a colocar por terra o inimigo que tem agido na sua vida, o inimigo que tem paralisado você, o inimigo que tem neutralizado as suas forças, o inimigo que está falando aí na sua mente: não tem jeito, não adianta, não vai dar certo, não tem como resolver. Ele está repreendido no nome de Jesus. Você é livre para sair aí do seu lugar, você é livre para experimentar o que só Deus pode fazer na sua vida. Você é livre para construir uma história de vitória. Pastor, acho que o tempo já passou para mim. Para mim não tem mais jeito não. O Espírito Santo falou aqui comigo aqui. Não passou não. Nunca é tarde para se começar a construir uma história de vitória. Tenha quantos anos você tiver, você está aqui hoje, você está aqui, você está vivo, Deus ainda tem uma história de vitória para você. Deus ainda tem uma história de vitória para você. Não acredite na mentira do diabo. O diabo é mentiroso, o diabo é acusador, o diabo ele quer nos envergonhar. E Deus está dizendo para alguém aqui: nunca é tarde para começar a construir uma história de vitória. Nós servimos a um Deus que perdoa pecados, nós servimos a um Deus que nos purifica de toda a nossa iniquidade. E quando nós abrimos o coração e decidimos caminhar com Ele, nos é dado vida e vida em abundância. Você quer sair daqui hoje mudado? Você quer sair daqui hoje transformado? Você quer sair daqui hoje com a certeza de que você começa a construir uma história de vitória? Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Volta para Ele. Ele quer te abençoar. Eu vou orar. Estende suas mãos para cá. Ainda que eu esteja orando, se você quiser, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, que nós vamos abençoar você. Senhor, quero te agradecer, Pai. Quero louvar o Teu nome por cada uma dessas vidas que estão aqui. Homens, mulheres, jovens, declarando, Senhor, que precisam, que carecem, que necessitam e que Te reconhecem como Senhor de suas vidas. É a Tua palavra que nos garante que a partir dessa decisão os seus pecados são perdoados, seus nomes são escritos no livro da vida, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. A partir de hoje o inimigo não pode mais envergonhar. A partir de hoje o inimigo não pode mais te humilhar, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que prevalece a partir de hoje são planos de bem e não de mal, são planos de paz e de um futuro abençoado. E como igreja, nós declaramos que eles são mais do que vencedores, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos aqui, ó, esse pessoal para receber vocês. Deus abençoe. Acompanha rapidinho. Aí os nossos irmãos, eles vão estar dando uma instrução para você, pegando o seu nome, também dando um livrinho do nosso pastor, tá bom? Rapidinho. Por onde é que eles vão? Então, direita e esquerda, rapidinho. Só vou fazer mais uma oração para te abençoar e passar aqui ao pastor Vicente. Estende sua mão para frente aí. Tenho certeza que se Deus colocou essa palavra no meu coração, irmão, é porque tinha gente aqui que estava precisando. Porque muitas das vezes, eu e você, mesmo sendo crentes em Jesus, o inimigo ele vem aí, olha a tua história como é que tá, rapaz. O negócio aí tá feio, hein? Vai dar em nada.
Cadê as metas? Cadê as conquistas? Cadê as realizações? Olha aí, rapaz, nada acontece. Ô, meu irmão, Satanás, ele é um miserável mentiroso. Ele vem para nos neutralizar, para nos paralisar, para a gente desistir de uma história de vitória que Deus tem para a nossa vida. Mas eu venho aqui hoje para que você saia daqui essa noite cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ânimo, com a certeza de que se você está vivo, você pode sim construir uma história de vitória. Ainda não acabou, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, você pode e deve construir uma história de vitória. Faz uso do talento que Deus te deu, seja firme, seja um homem ou uma mulher, de coragem. Reconheça que Ele é Deus na sua vida e você pode ter certeza, você vai construir uma história de vitória no nome de Jesus. Senhor, aqui estão teus filhos, tua igreja, teu povo. Eu preguei a tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa fortalecê-los, que teu Espírito Santo possa encorajá-los, que eles saiam daqui essa noite, Deus, cheios de fé, cheios de coragem, cheios de ânimo, com a certeza de que podemos sim construir uma história de vitória. Nós vamos, ó Deus, fazer uso dos talentos que o Senhor tem nos dado. Nós vamos ser firmes, nós não vamos vacilar. Deus, nós não vamos temer, nós não vamos deixar o medo nos dominar. Nós reconhecemos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Deus grande, Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus que quando age, ninguém pode impedir. Nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, no nome de Jesus, amém e amém. Você quer dar um aplauso ao Senhor Jesus? Obrigado, Deus abençoe. Quem foi abençoado por essa palavra? Concordo que assim seja. Nós estamos saindo daqui debaixo bênção do Senhor. Nós temos aqui 2 crianças para serem apresentadas. Eu vou pedir que sejam trazidos aqui ao altar a Thalita Félix de Araújo e o Arthur Vasconcelos Moura da Silva. Nós vamos apresentar essas crianças ao Senhor. Nós não batizamos crianças, irmãos, porque o batismo que cremos e praticamos é o batismo do arrependimento. E essas 2 crianças não têm nada para se arrepender, então nós as apresentaremos ao Senhor. Obrigado, Danilo Franco. Trouxe material, Danilo? Não? Obrigado por ter vindo, por ter nos abençoado. Pastor Silas, Deus abençoe no nome de Jesus. Silas. Estou aqui com a Thalita, pastor Silas está com o Arthur. Estenda as mãos aqui para o altar. Senhor, nós queremos te adorar por essas 2 crianças, pela Thalita e pelo Arthur. Queremos apresentá-las a ti, pedindo que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida delas. Que sejam guardadas, Senhor, pelo teu cuidado, que sejam acompanhadas pelo seu favor, que sejam saudáveis e que não tenham falta de nada. Que sejam crianças cheias do teu espírito, adolescentes que farão a diferença no seu tempo, jovens que vão construir uma história de vitória, como foi pregado aqui nessa noite. Nós as abençoamos e te pedimos, guarda, livra da pedofilia, livra da maldade. Influenciarão no seu tempo e não serão influenciadas para o mal. Não vão se envolver com pornografia virtual, não vão se envolver com drogas, serão testemunhas do reino e farão coisas grandes para a tua obra. Nós as abençoamos e apresentamos a ti no nome de Jesus. Amém e amém.
Querido, domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 18h30, nosso culto. Quinta-feira que vem, pastor Renan de Melo vai estar aqui, a Elaine Martins vai estar louvando o nome do Senhor. Que o Senhor possa te guardar, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te dê uma noite de paz, um final de semana muito abençoado, que o Senhor te guarde, te livre das ciladas do inimigo, que na tua casa não falte o pão, não falte a proteção, não falte a comunhão, não falte o cuidado e o favor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e preciosas consolações e a comunhão do seu Santo Espírito reine em nossos corações, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.